Prezados irmãos, nesse momento eu cumprimento a todos e desejo que a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus, da nossa bendita Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja com todos nós. Irmãos, nós aqui estamos reunidos para participar de uma reunião especial, onde teremos a oportunidade de ouvir mensagens cantadas, falando sobre o grande acontecimento que se deu há muitos anos atrás, numa sexta-feira como hoje. Então, hoje aqui nós estamos para relembrar o sacrifício de Jesus. Estamos aqui para prestar a Ele os nossos louvores, mas também o nosso agradecimento por tudo quanto Ele fez por amor de nós. Aquele sacrifício dolorido, aquele sacrifício cruel pelo que os homens realizaram com o Divino Mestre, Ele suportou tudo por amor, para nos dar o direito de aqui estarmos hoje reunidos, não com tristeza em nossos corações, mas felizes, porque Jesus venceu a morte. O único poder que o reino das trevas pensou que poderia interromper o reino dos céus na terra, Jesus venceu. Para nos dar esse direito de aqui estarmos hoje, relembrando dos seus feitos, agradecidos por Ele estar vivo entre nós. Então a nossa reunião, ela será em caráter festivo. Iremos ouvir vários hinos e depois falarei alguma coisa para os nossos irmãos a respeito desta data. Também cumprimento nossos irmãos e amigos internautas que dos seus lares estão conectando com o canal da Congregação de Chapecó. Desejo que todos tenham uma boa audiência e fiquem conosco até o final de nossa reunião. Para os que aqui estão, sejam bem-vindos. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possa proporcionar a nós condições para expressar a Jesus todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Assim, com esse desejo sincero, eu convido os que estão assentados que se coloquem em pé e em sentido de oração nós vamos orar, iniciando a nossa reunião. Bondoso e eterno Deus, é pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia, mas também pelo Teu grande amor, aqui nós estamos reunidos nesse tabernáculo santo, para prestar ao Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, pelas providências que o Senhor tomaste, para proporcionar a nós condições de sermos Teus filhos, Teus seguidores nesta terra. Também agradecemos a Ti, Jesus. E hoje podemos dizer que o Teu sacrifício não foi em vão, porque aqui estamos reunidos, relembrando aqueles momentos com alegria em nossos corações, porque o Senhor foi, é e será vitorioso. Gratidão também à Mãe Virgem Maria, que acompanhou tudo, sabendo da gloriosa missão que o Senhor veio a esta terra realizar. Por isso ela acompanhou de perto, com dor no coração, mas sabendo que o Senhor seria vencedor. Agradecemos também a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, pela compreensão da doutrina, pelos ensinamentos que tem nos dado, nos qualificando para prestar ao Senhor Jesus
todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Entrego em tuas mãos a nossa reunião e pedimos que o Senhor Santo Irmão Aldo com a Santa Avó abençoe a nossa reunião. Venha conosco estar, para que assim os nossos louvores, o nosso momento de reflexão, seja para louvar e glorificar todo o reino dos céus. Certo de que a nossa reunião já está em tuas santas mãos, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, a nossa gratidão a todo o poder celestial. Amém. Cantamos o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Amém. Os irmãos podem se assentar. E nós ainda vamos cantar alguns hinos do nosso inário. Iniciaremos cantando o hino de número 126. Jesus Cristo é a chave. Cantaremos ainda o hino de número 28. Jesus está presente entre nós. Jesus está presente entre nós. É grande a sua glória, seu poder. Os anjos do Senhor estão conosco. Para dar saúde, paz, e poder. Cristo vivo está presente. Como as flores rosa luziar. E todos que ouvirem a voz do Consolador viverão para o céu de esplendor. Cantaremos ainda o hino de número 34, Obediência e Consagração. Logo após esse hino, daremos prosseguimento com a programação do coro infanto-juvenil. 34, Obediência e Consagração.
Amém. Em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a participação de todos os irmãos para que juntos pudéssemos cantar esses hinos para louvar a Jesus e ao reino dos céus. Aqui cresci.
Amém. Muito obrigado às nossas crianças que deram abertura à nossa festa, que cantaram bonito. E como Jesus mesmo disse, o verdadeiro louvor parte do coração das crianças.
Irmãos, é lembrando de um dia especial que esse amigo deu a sua vida por todos nós, que aqui estamos hoje. Poderia ter mais, né? Será que todos, no transcorrer do dia de hoje, lembraram que há 1993 anos atrás, numa sexta-feira como hoje, ao meio-dia, o dia escureceu? O véu do templo rasgou? A terra tremeu? Ou simplesmente passou o dia como um dia qualquer? Irmãos, hoje, sexta-feira da chamada e conhecida Semana Santa, é um dia memorável. Isso quer dizer, é um dia que precisa estar gravado na mente dos que se dizem cristão. E principalmente para nós, que fomos ensinados realmente como seguir Jesus.
sofreu, se padeceu, o meu Senhor, lá na cruz, mas por mim, e o seu rosto tão meio ensanguentara, tudo isso ele sofreu. Sim, o Mestre padeceu para me dar o seu amor, não suportando o martírio na cruz, que foi tão grande, o meu Mestre tombou e o colocaram numa sepultura nova, mas ao terceiro dia, como havia prometido, meu Jesus ressuscitou. Jesus sofreu, se padeceu, o meu Senhor, lá na cruz, mas por mim, porque vencido foi o império da morte, mas Jesus vitorioso, nosso Rei tão poderoso, é o grande vencedor. A sua voz continua a clamar nesta igreja pela sua pregação, pois a morte não a pode sufocar. Meu Jesus aqui está e ainda hoje pode dar a vida eterna e a salvação. Jesus sofreu, se padeceu, o meu Senhor, lá na cruz, mas por mim, porque nas horas que me ponho a orar, Jesus vem me confortar, com seu poder me abençoar, e assim feliz eu vivo então. Jesus sofreu, se padeceu, o meu Senhor, lá na cruz, mas nem a
Jesus.
Irmãos, agora nós vamos meditar um pouco sobre o dia em que estamos vivendo. Vamos meditar sobre Sexta-feira da Paixão, ou Sexta-feira Santa. Eu me lembro de uma palavra do santo irmão Aldo. Se nós observar, ele sempre dizia assim: sexta-feira da semana conhecida como Semana Santa, porque para o Filho de Deus todos os dias são santos. Então nós aqui estamos numa sexta-feira da Paixão de Cristo, sexta-feira em que Jesus foi crucificado. Mas para nós entender, irmãos, nós voltamos um pouquinho atrás, como eu já falei alguma coisa para os irmãos, na entrada triunfal de Jesus, naquele domingo de Ramos, em Jerusalém. Jesus sabia que seria rejeitado ali. Mas ele precisava entrar ali para que as profecias se cumprissem. Tanto é verdade que quando ele chegou próximo da cidade, e as Escrituras narram que Jesus chegou numa parte alta, onde ele enxergava a parte da cidade. As Escrituras narram que Jesus olhou para Jerusalém e disse assim: Ah, Jerusalém, se soubesse quem está de entrar, receberia. E as próprias Escrituras narram que Jesus naquele momento chorou. Chorou, irmãos, porque ele sabia que ia ser aclamado, que muitos iriam reconhecer ele como Filho de Deus, que ele iria revelar as profecias deixadas já há muitos anos, mas que a dureza dos corações iria levar ele àquele martírio. Jesus sabia que ele não sairia de Jerusalém no seu corpo visível mais aos olhos humanos. Por isso ele disse: Ah, Jerusalém, se soubesse quem está de entrar, receberia. Quando Jesus aproxima dos portões da cidade, como as profecias havia profetizado que ele entrava montado em um jumentinho, então alguém deu um jumento para que Jesus entrasse na cidade. Ele montou humildemente e entrou. E quando ele entrou os portões da cidade, os humildes aclamaram: Salve o que vem em nome de Deus. Salve o filho de Davi, que Jesus era da linhagem de Davi, né? Salve o Rei dos Reis. Tudo isso era profecia, irmãos. E muitos daquela cidade não sabiam quem era. Não sabia quando ia se dar. Sabia que a profecia era ensinada, que esse Rei dos Reis, o seu reinado não teria fim. E foi isso que levou o coração humano a se endurecer, de maneira de não ver os feitos maravilhosos e gloriosos que Jesus fez naquela cidade. Então Jesus foi aclamado e ali entrou, num domingo pela manhã.
como eu disse antes, trabalhou duro, ensinando, pregando, afirmando, porque a notícia dos seus feitos já tinha vindo na frente. Mas a cada afirmação, a cada testemunho dos feitos de Jesus, os corações endureciam-se mais e levava a ele cada vez mais próximo de uma crucificação. Tanto é verdade, irmãos, que Jesus aproxima da quinta-feira e ele pede para os seus discípulos: vai pela rua, vai encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça, uma vasilha de água na cabeça, fala para ele que o mestre pediu a sala dele emprestada para ele ceiar com os seus seguidores. Os discípulos seguiram. Outros discípulos, Jesus ordena: vai à feira, comprar os elementos para a ceia. Os discípulos vão. Outros discípulos de Jesus. E os sumos sacerdotes, a autoridade que se dizia autoridade religiosa da época, então começou a traçar o plano para interromper o ministério de Jesus. E falou o seguinte para os seus soldados: vai à feira, procure um deles e pede para eles se é verdade mesmo que ele ressuscitou um morto, se é verdade que ele multiplica pães. Aquele soldado então fala para o seu senhor: Senhor, a cidade está cheia. Porque, irmãos, não era só Jesus que estava entrando em Jerusalém. Era a semana da Páscoa, Páscoa judaica. Então, todas as cidades vizinhas vinham para Jerusalém. Era a cidade maior, o templo maior, com praças maiores. Todos vinham festejar ali a Páscoa. Então, não era só Jesus com os seus seguidores que entrou no domingo de Ramos. Era muita gente entrando na cidade. E aquele soldado fala para o seu senhor: Senhor, como eu vou identificá-lo? E aí, irmãos, vem um ponto importante do nosso comportamento. Aquele senhor, que não conhecia Jesus ainda, disse assim: vai, eles têm um comportamento diferente. O seu falar é diferente. As suas vestes é diferente. Quando verem uma pessoa diferente dos demais, interrogue se é seguidor do Cristo. E assim eles foram. Procurando, dentro de uma feira, imagina, irmãos, uma feira movimentada, e de repente encontra São Pedro. Com veste diferente mesmo, porque ele vestia como Jesus ordenava que um homem honrado vestisse. E o soldado chegou e começou a interrogá-lo: é verdade que esse Jesus ressuscitou um morto? Sim, é verdade. Eu estava lá, eu vi. Como foi? Ele pediu que nós tirássemos a pedra, nós tirou. Aí ele ordenou: Lázaro, saia para fora. Lázaro saiu. Sem ninguém ir lá e pegar, sem ninguém tocar, a multidão estava abismada, olhando para a porta da sepultura, e todos viram, Lázaro saiu flutuando da sepultura. Ao chegar do lado de fora, pisou-se em solo. E Jesus ordena: tirem as faixas. Que naquele tempo, irmãos, o sepultamento, além dele ser numa rocha entalhada,
o morto, né? Ele era todo enfaixado. E Jesus ordena, tirem as faixas. E aí começou a desenrolar. Aquela faixa que estava enrolada em Lázaro. E conforme ia desenrolando para um morto de 4 dias, para um morto que a sua própria irmã disse, já cheira mal, Senhor, já faz 4 dias. Jesus foi dando vida. E quando tirou a última atadura, Lázaro andou, vivo, em meio à multidão. O soldado perguntou, São Pedro narrou, eu vi, eu estava lá. E depois São Pedro fala, mas por que você está me perguntando isso? Eu não te conheço. E não deu mais atenção para aquele soldado. Então aquele soldado já sabia que era verdade os feitos de Jesus. Ele volta para o seu Senhor e afirma, eu falei com um deles, é verdade. A ressurreição de Lázaro é verdade. Então nós precisamos acabar com esse homem. Vai novamente, ache esse homem de novo e veja nele alguma coisa que nós podemos influenciar. Nem que seja com dinheiro, mas pode oferecer. E se ver interesse, traga ele até mim. Não encontrou com São Pedro mais, mas encontrou com Judas. Judas era meio ganancioso por dinheiro, né? Embora ele seguia Jesus, mas não podia ver uma moeda. Jesus sabia. Jesus tinha pregado tanto para tirar esse defeito da cabeça de Judas, para qualificá-lo com santidade, mas ele tinha. E quando ofereceram recurso para levar Jesus até o sumo sacerdote, ele aceitou. Ele aceitou e negociou a entrega de Jesus. Quem sabe, irmãos, ele nem passou pela mente dele que seria tão cruel a crucificação. Quem sabe ele nem parou para pensar, ou quem sabe ele pensou, não, mas ele tem tanto poder, ele vai se defender. Mas ele negociou a entrega de Jesus. Na quinta-feira à tarde, antes da ceia, já reunido com seus discípulos, naquela sala escolhida, Jesus fala, ele ora primeiro, Pai, o mundo não crê mais em mim, por isso eu vou para ti. Pede uma bacia com água e lava os pés dos apóstolos. Ali, irmãos, ele fala que ele era o Salvador. Quando ele termina de lavar os pés dos apóstolos, ele pergunta, ou ele fala, vocês falam que eu sou seu Senhor. Fala que eu sou o Cristo. E fala bem. Eu sou. Mas nem por isso eu fiz de vocês meus servos. Mas eu fui servos, eu lavei os pés. Assim seja vós também. Viva para servir e não queira ser servido. Deu mais alguns esclarecimentos e foi para a ceia. Todos aqueles seguidores de Jesus que estavam ali, achou que eles iam ceiar a ceia judaica. Aquela ceia que desde a libertação do povo de Moisés era festejada, era comemorada. Aquela ceia que Jerusalém toda ia comemorar. Mas Jesus fez diferente. Ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse, isto é o meu corpo. Imagina, irmãos, o que passou na mente daqueles servos de Jesus. Ele está dizendo que esse pão é o seu corpo. Isto é o meu corpo que é dado a vós. E aí ele fala, aquele que está comigo
com a mão no prato, hoje há de me trair. Judas já estava com as 30 moedas de prata no bolso. E o tratado era o quê? Ele sabia que Jesus ia ceiar e ia para o jardim de Getsêmani orar. Era levar o batalhão de soldados lá e entregar Jesus. Mas não era chegar lá e dizer assim, ó, esse aqui é Jesus, leva. Não. Era com sigilo também. Achando que Jesus não sabia. Jesus sai do meio dos outros discípulos de Jesus e vai ao encontro dos soldados. Jesus dá o seu corpo, dá o seu sangue e fala, este é o meu sangue, o sangue que é derramado por vós, o sangue que selará a nova aliança. Eles não entenderam porque eles não sabiam. Eles ainda não tinham participado de Santa Comunhão. E aí Jesus ordena, todas as vezes que se reunirem, faça isso em memória de mim. Porque só voltarei a participar da Santa Comunhão no reino de meu Pai. E aí ele sai com seus discípulos e vai para o jardim de Getsêmani orar. Orar, irmãos, intensamente, pedindo força. Porque ele precisaria vencer. Porque se Jesus falar assim, Pai, chega, eu não aguento mais, eu não quero mais continuar com essa missão. Ele tinha esse direito. Ele era unigênito de Deus. O próprio Evangelho de São João narra que ele ajudou na criação de tudo. Mas ele foi pedir força a Deus. E ele pediu, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Livra dessa crucificação. Mas seja feita a tua vontade. Jesus também sabia que se ele não desse-se em sacrifício, num tempo de hoje, irmãos, não existiria salvação mais. Porque precisaria alguém, sem mancha de pecado, pagar o preço da liberdade dos filhos de Deus. E foi isso que Jesus fez. Por isso, Deus não livrou ele do cálice amargo qual ele passou de ser pregado naquela cruz. Pai, se possível for, livra-me desse cálice, mas seja feito a tua vontade. Então ali Jesus entrega nas mãos de Deus. E de repente chega o batalhão de soldados. E ele mesmo, Jesus, pergunta, a quem buscai? Jesus de Nazaré. Judas chega na frente do batalhão, como que se não tivesse com Jesus momento antes, participando da ceia, cumprimenta Jesus e dá um beijo à testa de Jesus. E Jesus ali naquele momento fala para Judas, Judas, com um beijo, traístes o Filho de Deus. Era isso que Judas precisava fazer. Quando os soldados pegam Jesus, os outros discípulos até quiseram revidar, mas Jesus mandou que eles acalmassem. E quando Jesus pede que eles acalmassem, muitos saíram correndo e foram ao encontro da mãe Virgem Maria para falar para ela que tinham pegado Jesus. Quem sabe até para acalentar quando a notícia chegasse. Jesus foi preso, mas nós estamos aqui. Quando chegou e deu a notícia, ela consolou, porque ela disse, ele sabia que ia passar por isso. Ele sabia.
Judas volta para desmanchar o negócio. Eu não quero suas moedas. Não, o negócio está feito. Se você não quer, problema seu. Nós já temos quem nós queremos. Jesus é levado, irmãos, na quinta-feira de madrugada para uma sala de julgamento mentirosa, falsa, enganadora, onde homens perversos ali estavam, com a ganância de poder. Jesus ali foi levado e foi feito várias perguntas, mas Jesus precisaria cumprir a profecia de que, como uma ovelha muda era levado ao matadouro, assim era Jesus sendo sentenciado e levado à cruz. Todas as perguntas que fizeram para Jesus, ele ficou quieto. Algumas ele disse, vós estar falando. E por ele não falar, por ele não trocar palavra com aqueles homens, acusaram de blasfêmia. E blasfêmia na época, irmãos, era um pecado que não era prisão, não era acorrentamento, era morte de cruz. Foi levado para sentenciá-lo na sexta pela manhã por Pilatos, por Herodes. Não acharam culpa em Jesus, mas a multidão aclamava, crucifica-o. Homens com o coração duro. Homens dominados pela ganância do poder, irmãos. Só porque a profecia dizia que o reinado de Jesus não teria fim. Mas era um reinado espiritual, não era material. Jesus não ia tomar o trono de ninguém, não. Mas os homens não entenderam. Não entenderam Jesus. E com os feitos, com os milagres de Jesus, então apressaram a crucificação. Porque no domingo era a comemoração da Páscoa, não poderia ter julgamento, não poderia prender, não poderia crucificar. No sábado, que era considerado o sábado santo, ninguém poderia fazer nada. Tudo tinha que ser resolvido na sexta-feira, por isso o apressamento da crucificação de Jesus. Acorrentaram, chicotearam, e Jesus calado. Cada chicotada era sangue de sua face que saía. É rei, então coloca uma coroa. Trançaram espinhos, irmãos, arames de espinho, e colocaram sobre a face de Jesus. Sangue verteram por suas frontes. Sangue inocente derramando para libertar, para dar a vida. Jesus, pela manhã, foi sentenciado, foi levado até aquela cruz, foi pregado, sentindo as dores de um corpo humano, a dor que nós sentimos, Jesus sentiu. Ele precisava passar para pagar pela nossa liberdade. E quando a cruz levantou, Jesus olhou a multidão, aquela multidão que aclamou, crucifica-o. Solte Barrabás que está preso, mas crucifique este. Jesus olhou aquela multidão e disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aí Jesus pede água, tenho sede. Não tiveram um mínimo de misericórdia para alcançar uma água, mas deram a ele esponja de vinagre para ele tomar. Jesus toma aquele vinagre, ele olha para a multidão e ele declama, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Ele havia vencido. A cabeça tomba,
meio-dia, a terra escurece. Escureceu. Nem estrela, nem lua, nem sol. A terra treme. O véu do templo rasga. E mais uma profecia se cumpre. Quando Jesus, ele mesmo disse: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Todos vão dizer, esse era filho de Deus. Quando a terra escurece, o terremoto e uma chuva torrencial cai ao meio-dia, naquela escuridão do meio-dia, até os sumos sacerdotes falaram: realmente, esse era o Filho de Deus. Mas irmãos, tinha um costume que todos os crucificados tinham que quebrar uma das suas pernas. Mas a profecia tinha dito que dele, Jesus, nenhum de seus ossos seria quebrado. E naquela correria, naquela turbulência, que tudo precisaria ser acelerado, porque tinha que fazer antes do pôr do sol, ao invés de quebrar um osso, então furaram o seu lado com a lança. O sangue já tinha sido derramado. E quando furou, a água do seu corpo caiu. Furou o outro lado. Para quê? Por que que furou? Para que quando ele ressuscitasse, ele aparecesse para os seus, ele tinha a prova de que ele havia ressuscitado no seu próprio corpo. Porque senão, irmãos, o espírito poderia sair, deixa o corpo lá, é matéria. Mas Jesus veio sendo a vida, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sem dúvida a morte não poderia impedir que essa vida deixasse de existir. Rapidamente tira o corpo de Jesus da cruz. Um juiz que estava na sala de julgamento, José de Arimateia, que era seguidor de Jesus, mas um juiz em meio de tantos que ali estavam, nada poderia fazer. O que ele fez? Pediu para Pilatos para sepultar o corpo de Jesus. Pilatos ordenou, porque se outros pedissem, Pilatos não ia ordenar. Porque já tinha a conversa de que Jesus ia ressuscitar. Então eles também já estavam falando, os seus seguidores vai pegar o seu corpo, vai esconder e vai dizer que ele ressuscitou. Então Pilatos ordena que José de Arimateia, sendo um juiz, participante da corte de julgamento, então o sepultamento seja por sua conta. Toma conta. José de Arimateia faz todos os trâmites e leva o corpo de Jesus para o sepultamento. Lembrou da ressurreição. Coloque guarda. Cele a porta do sepulcro e coloque guarda para vigiar. Não deixe que os seguidores de Jesus entrem na sepultura. Mas o reino dos céus já tinha providenciado meios. Não precisavam os seguidores de Jesus ir lá adentrar. Esta medida era com os anjos. Sexta-feira, 15h, o sol volta a brilhar. O sepultamento é feito às pressas. O sepulcro é lacrado. Os guardas é colocado na porta, 2 guardas. Os seguidores de Jesus volte para a casa onde participaram da Santa Comunhão. Incertos. E agora? O que será de nós? Ele que ressuscitou, Ele que curou, Ele que multiplicou. Os homens o mataram. E o que será feito de nós?
Irmãos, quanta incerteza naqueles corações. Mas a Mãe Virgem Maria sempre dando a sua palavra. Inclusive para São Pedro, que chegou para ela e disse: tudo terminou. Agora só me resta voltar para casa, pegar as minhas redes e voltar ao rio. Ela falou para ele: não fique triste, tem de bom ânimo, e onde estiver, lembra-se dele, porque ele vai estar contigo. Ele sabia que ia passar por isso. Nessa incerteza, irmãos, os seguidores de Jesus passam a noite de sexta para sábado. Passa o sábado. E no sábado, que é o assunto que nós vamos tratar amanhã, Jesus já começa a dar algum sinal para que ele mostre que ele venceu a morte. Então, irmãos, como eu disse antes, há 1993 anos atrás, os seguidores de Jesus estavam reunidos como nós aqui estamos, mas não com um sentimento de vitória. Não refletindo na vitória de alguém que ressuscitou para nos libertar, mas sim com incerteza nos corações. Amedrontados. O que será de nós? E agora? O que vamos fazer? Mas Jesus já tinha dito: o templo será derrubado e com 3 dias será levantado novamente. Essa foi a profecia que ele deixou. E quando todos quiseram se despertar da casa, São João, o apóstolo amado, o qual Jesus tinha entregado à mãe que ele cuidasse, lembrou e disse: é preciso que nós ficamos aqui, porque ele disse que o templo seria derrubado e com 3 dias seria levantado novamente. Então vamos aguardar. São João falou, não falou dele mesmo, falou inspirado pelo Espírito Santo, de maneira que todos ficaram ali. Ninguém foi embora. Assim, irmãos, se deu a crucificação do nosso Mestre e Senhor da vida. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo faça com que cada um de nós levamos em nossas lembranças, em nossos pensamentos, esse legado que Jesus viveu por nós. Viveu por mim, pelo Senhor, pela Senhora, por você, jovem. Por vocês, criança. Então vamos amar Jesus. Vamos valorizar esse sacrifício. E não vamos deixar brechas para que o inimigo venha tirar de nós o valor desse sacrifício, para que o mesmo não seja em vão na nossa vida. Amém. Que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. Para encerrar a nossa reunião, em nome do Santo Irmão Aldo, agradeço todos que vieram. Agradeço nossos irmãos membros, os obreiros que trabalharam, nossos pastores presentes. Também agradeço os internautas, nossos irmãos de som e imagem, que estão trabalhando para levar essa mensagem. Vamos ficar em pé, vamos orar. Glorioso e bondoso Deus, feliz e contente, estamos chegando ao término de mais uma reunião, onde passamos aqui meditando, relembrando, refletindo no sacrifício que Jesus realizou nesta terra. Um sacrifício difícil de suportar, mas Jesus foi vitorioso. Jesus venceu a morte, dando a nós o direito de viver. A nossa gratidão ao Senhor Jesus
porque cremos que o Senhor vivo está e está conosco, está em nosso meio, para fazer com que cada um de nós valorizamos esse sacrifício e vivemos os seus ensinamentos. Agradecemos a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, que tem nos dado mensagens para conscientizar cada um de nós, para que nós possamos buscar a santificação do nosso espírito, para um dia chegarmos na eternidade, contemplar nosso Jesus em toda a sua glória e esplendor, e nós mesmo dizer para Jesus: muito obrigado, Jesus, porque o teu sacrifício não foi em vão na minha vida. Jesus bendito, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua coragem, mas também pela tua grande e gloriosa vitória. Hoje nós sabemos que realmente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos ter essa vida contigo. Por isso nós aqui estamos, buscando-a, aprimorando a cada dia do nosso viver. Santa Vó Rosa, eu entrego meus irmãos que aqui estão em tuas mãos, aos teus cuidados. Leve eles em paz para os teus lares. Livra-os de pessoas maldosas, livra de acidentes nas estradas, mas conceda uma noite abençoada. Também conceda saúde para aqueles que estão passando por situações difíceis. Santo Irmão Aldo, tende misericórdia deles, alivie o sofrimento, solucione os problemas. E os nossos irmãos, peça para Jesus, peça para a Santa Vó, peça para o Santo Irmão Aldo, e eles estarão do seu lado para lhes ouvir e conceder de conformidade o seu mérito. Nomes foram colocados nessa caixa de pedido de oração. Até crianças trouxeram o nome de seus familiares e aqui depositaram. Santo Irmão Aldo, toma conta de todos. Abençoe aqueles que ficaram nos seus lares, porque quem sabe estão doentes, estão passando por situações difíceis, estão atacados por essa virose que tem derrubado a vida de tantas criaturas. Santo Irmão Aldo, tende misericórdia, estenda suas mãos, alivia o sofrimento, tira da vida dessas criaturas esse sofrimento e conceda paz, conceda saúde, conceda coragem também, para que no domingo possamos aqui estar todos formando uma unidade de espírito para participar do corpo e do sangue de Jesus. Prezados e queridos irmãos, creia que as suas orações estão sendo ouvidas e assim o reino dos céus é louvado e glorificado. Santa Vó, eu entrego todos em tuas mãos. Abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude, as crianças e nós outros de mais idades também. Abençoados por ti, coberto pelo manto protetor da Mãe Virgem Maria, temos a certeza que seremos vencedores. Prezados e queridos irmãos e amigos internautas, recebamos todos nós juntos, inclusive o nosso visitante. A bênção de Deus, o Pai, na comunhão do Divino Espírito Santo. A bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa. E a bênção e o abraço do nosso querido e santo irmão Aldo permaneça com todos nós. Amém. Paz do Senhor para todos. A reunião está encerrada.